bom? Então vamos começar. Nós vamos precisar desses dois moldes para fazer esse modelinho, tá? O modelo do corpinho, então, vocês cortem dobrado, né? Aqui onde diz dobra do tecido, vocês vão cortar ele assim, tá? Vou fazer todo o corte, aí quando abrir, ele vai ficar o corpinho inteiro, tá? Aqui onde diz dobra do tecido. Então, esse aqui a gente vai cortar 2 vezes no tecido principal. E depois, a parte de cima da cabecinha, a gente vai cortar 2 vezes também no tecido principal. Então, nós vamos pegar esses 2 pedaços de tecido, esses 2 pedaços aqui do corpinho, essas 2 partes do corpinho, frente com frente, tá? E vamos posicionar em cima de 2 camadas, ó. Eu tenho aqui 2 camadas de manta não resinada, gramatura 150, porque eu quero que ele fique bem fofinho nessa parte aqui central do corpo, tá? Então, nós vamos colocar aqui bem na parte central, vou cortar a manta de forma que ela fique mais aqui no meio do corpinho e não pegue os bracinhos, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos passar uma costura, vamos colocar aqui frente com frente e mais os 2 pedaços de manta. Vamos iniciar uma costura aqui, pezinho de máquina, fazendo toda essa circunferência aqui até essa outra parte aqui em cima. Vamos deixar aqui uns 4 dedinhos aqui, uns 6 centímetros aqui, abertos pra gente poder desvirar, tá? Então, eu fiz toda a costura aqui, toda a circunferência, tá? Agora, nós vamos tirar os alfinetes e vamos tirar o excesso de manta. Agora, eu vou pegar a tesoura e vou tirar o excesso. Nós vamos também fazer piques nessas partes curvas, tá? Ó, nós vamos fazer vários piquezinhos para depois, na hora da gente desvirar, ele ficar mais assentadinho, mais bonitinho. Depois de fazermos, então, todos os piques, nós vamos desvirar a peça. Aí, aqui por esse buraquinho que a gente deixou, a gente vai desvirar. Com a ajuda de uma agulha de tricô, a gente vai desvirar bem as perninhas e ajeitar bem ali nas costuras, tá? Ó. Ele vai ficar assim, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, nesse tracejado aqui, ó. Nós vamos passar esse tracejado pra cá. Então, vocês podem fazer buraquinhos aqui no tracejado pra poder marcar lá do outro lado, tá? Então, vocês podem fazer assim. E aí, vai ficar marcadinho aqui, onde a gente tem que passar a costura. E aí, vira o molde e faz a mesma coisa desse lado de cá, pegando ali os buraquinhos. Tá? Então, aí a gente agora vai passar uma costura aqui e uma costura aqui. Passar da costura aqui e aqui, pra fazer a divisão do corpinho dos bracinhos, tá? Nós vamos agora fechar aqui o buraquinho que a gente deixou pra gente desvirar. Gente, não esquece de que aqui tem o pescocinho, tá? Não pode colocar pra dentro. Eu, acostumada a fazer o outro modelo de redutor, acabei que coloquei tudo aqui pra dentro e costurei reto assim. A gente não pode finalizar ele reto aqui, tá? Ele tem que ficar com o pescocinho. Então, vocês empurram o pescocinho todo pra fora. E aí, na hora de fazer o acabamento, aquela costurinha aqui, pé de máquina, façam um contorno aqui no pescoço. Esse pescocinho é importante depois, na hora de nós colocarmos
depois na hora de colocarmos a cabecinha, tá? E passei uma costura pé de máquina também aqui em toda essa circunferência. Ele dá uma sensação de mais fofinho, ó, tá? E fica um acabamento melhor. Agora nós vamos encher os bracinhos. Então a gente vai descosturar aqui um pouquinho. Em torno aí de uns 4 centímetros a gente descostura, pra gente poder colocar a fibra aqui e encher bem os dois bracinhos. Se ficou mais ou menos na mesma proporção, né, de enchimento. Não precisa encher demais, mas também não enche muito pouco, tá? Ele tem que ficar fofinho, mas não muito esturricado, tá? A gente vai fechar aqui com pontinhos invisíveis. E essa parte vai estar praticamente pronta. Então agora nós vamos fazer aqui a parte de cima, né, a parte da cabecinha do nosso redutor. Nós vamos iniciar uma costurinha aqui e vamos fazer toda essa circunferência até chegar aqui. Novamente, vamos deixar um pedacinho pra gente poder desvirar. Bom, então, eu passei a costura aqui em toda a circunferência, tá? Aí eu já fiz os piquezinhos aqui nas partes curvas, né? Como a gente fez na outra peça ali também. Agora nós vamos desvirar, então eu deixei aqui um pedacinho na parte de cima pra desvirar e a gente vai desvirar. Aí com a ajuda ali da agulha de tricô, vamos acertar bem aqui essas partes mais redondinhas, né? A gente coloca bem a costura pra fora, assim, vai passando a ponta da agulha bem na costura pra abrir bem a costura, né? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos encher essas duas partes aqui com fibra siliconada, tá? Aí vocês verificam se essas duas aqui, ó, elas estão bem cheinhas, estão proporcionais, tá? Aí nós vamos fazer essa costura aqui no tracejado, ó. Essa costura aqui no tracejado, tá? Então, nós vamos costurar aqui e aqui, pra prender essa fibra lá, naquela parte. Então, eu fiz essas costurinhas aqui, tá? Que são essas aqui, ó, que estão tracejadas, tá? Agora, nós vamos pegar 2 pedaços de manta, tá? Que cubra esse círculo aqui, ó, tá? Que seja maior, um pouco maior do que o círculo. Então, peguei um pedaço dessa manta e vou posicionar ela bem no meio, bem no círculo. Então, nós vamos riscar o círculo aqui. Nós vamos posicionar assim, vamos riscar o círculo, tá? E aí, nós vamos posicionar aqui bem no meio, bem ali onde a gente fez o círculo. Tá? E aí, nós vamos passar uma costura, então, fazendo esse círculo aqui, prendendo a manta lá dentro. Então, gente, ó, eu fiz a costura aqui, essa parte ficou fofinha, mas não ficou tão estufada quanto essas partes aqui, tá? Que a gente colocou fibra. Então, agora, nós vamos também, por esse mesmo buraquinho, nós vamos encher toda essa circunferência aqui da peça, tá? Com fibra siliconada. Nós vamos... Depois de enchermos toda a circunferência aqui, na extremidade, nós vamos fechar com pontinhos invisíveis essa parte aqui.
O velcro, então, gente, tá? Como nós vamos fazer? A gente tem esse pedaço aqui, então, do pescocinho, que é onde nós vamos posicionar aqui, ó. E vamos colar, tá? Com o velcro, essa parte da cabecinha aqui no pescocinho. Então, ela vai ficar assim, tá? Então, a gente vai pegar aqui um dos lados do velcro, vamos posicionar aqui, vamos passar uma costura prendendo o velcro aqui no pescocinho, tá? E aqui na cabecinha, nós vamos posicionar aqui desse lado, nessa parte, tá? Aí aqui eu não passo a máquina de costura, eu vou fixar esse velcro aqui na mão, eu vou costurar ele, fazer uma costurinha na mão e vou fixar ele aqui. Para finalizar, eu fiz 2 costuras aqui, ó, assim, em forma de lua, tá? Só para ficar um acabamento aqui nessa parte aqui do meio, para ficar com essa sensação de mais fofinho, assim, na parte do meio. Mas não é necessário, tá, gente? Então, é opcional, vocês façam se vocês quiserem, tá? Se quiserem fazer, é só iniciar uma costura aqui e vir costurando até a parte aqui de baixo, tá? Dos 2 lados, fazer 2 meia-luas. Aí ele fica, assim, com essa sensação de mais fofinho. Aqui tá o pescocinho com o velcro. E aqui, esse aqui é a parte de cima, a parte da cabecinha. O bebê vai posicionar a cabecinha aqui, tá? Então, nós vamos colar esse velcro nesse aqui. Dessa forma. E ele vai ficar assim. Tá? Vai ficar dessa forma aqui lá no Bebê em Conforto. Vai ficar bem fofinho e o bebê vai ter um suporte bem legal aqui, tanto pra cabecinha quanto para o corpinho. Tá? Então, esse é o nosso outro modelo de redutor de bebê conforto, que vocês estavam pedindo bastante com essa parte aqui diferente, né, da cabecinha. Fiz, então, um projeto para vocês. Os moldes vão estar, como sempre, lá na nossa loja do Facebook ou no nosso blog, as medidas para vocês tentarem reproduzir em casa, tá? E os moldes à venda em PDF e pelo correio lá na nossa loja www.daniartecristã.com.br. Essa é a nossa peça de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.